Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vamos ler os versículos de 1 a 7. Assim está escrito: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui estamos diante de uma situação na igreja primitiva, no seu nascedouro, logo nos primeiros momentos, e que houve a necessidade de chegar a um ponto de pararem para resolver uma situação. Nós vamos meditar falando sobre a igreja e a organização do trabalho. Lembrando que a igreja é composta dos salvos por Jesus Cristo em toda a face da terra. E eles se reúnem no templo para servir e adorar a Deus, reúnem-se também nas casas para adorar a Deus quando tem a oportunidade. Enfim, o trabalho da igreja é um trabalho profundo, é um trabalho necessário para a humanidade, porque é através da igreja, que é considerada a agência propagadora do reino de Deus, através da igreja, dos salvos por Cristo, não importa a raça, tribo, povo, língua ou nação, em todo e qualquer lugar aonde se anunciar o evangelho e as pessoas crerem no Senhor Jesus e serem por eles salvos e libertos, eles constituirão a igreja do Senhor Jesus. E esta igreja, ela se reúne em lugares, na sua cidade, na sua localidade, no bairro, e ali ela vai desempenhar o seu papel. No templo e nas casas é o lugar para acolhimento daqueles que vão crendo em Jesus, para que eles sejam orientados, instruídos, ensinados, e através da prática e do ensino. E isso vai promovendo o crescimento da igreja. A igreja começou a todo vapor, porque ela foi profetizada por Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando foi no Pentecoste, ela deu-se a conhecer lá em Jerusalém, diante de todas as pessoas que ali estavam. Era uma festa nacional, não podia faltar nenhum homem, não podia faltar ninguém das cidades onde estavam, das nações. Eles deveriam se dirigir a Jerusalém, porque era o lugar da reunião. Eles deveriam se apresentar ali. E foi exatamente nesta oportunidade que Deus enviou o Espírito Santo para que, através deste ato, os discípulos fossem revestidos do poder do Espírito Santo, recebendo a virtude, a capacitação do Espírito Santo,
e foram instrumentos de Deus para aquele povo. E a igreja, então, a partir dali, houve uma explosão no crescimento, o crescimento multiplicou-se sobremaneira, e as pessoas que vinham e depois começaram alguns com necessidades e carências, e foi preciso ir cuidando, cada um foi cuidando aos poucos. E ocorre que nesta igreja surgiu o primeiro problema. E que problema era este? O problema de que as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas conforme deveriam ser em relação às viúvas dos hebreus, porque elas eram desprezadas. E este assunto tomou um corpo e chegou até diante dos apóstolos. E o que fazer numa situação como esta? A igreja, por um lado, cumprindo a sua missão, pregando, ensinando, operando milagres, sinais de maravilhas, como resultados do evangelho, eles receberam este poder para isto fazer, estavam fazendo. E agora surge um problema, e este problema, se não coloca para uma solução, ele poderia se avolumar de tal maneira que poderia atravancar o crescimento da igreja e dar a entender uma imagem negativa daqueles irmãos. Mas eles, com sabedoria, graça de Deus e direção do Espírito Santo, entenderam que era uma situação que eles precisavam resolver. Os problemas foram assim. À medida em que eles foram surgindo, eles foram procurando em Deus a solução e respondendo a cada problema com uma solução viável. E aqui aconteceu que, para isto resolver, os apóstolos estavam ocupados no avanço da igreja, na pregação, no ensino, na operação de milagres. E agora surge este problema. Então, quando chegou diante deles, eles reuniram-se e chamaram a multidão, convocaram a multidão dos discípulos e expuseram diante deles o problema que estava acontecendo. E disse que aquelas coisas não deveriam continuar daquele jeito, porque aquilo poderia encontrar um caminho que depois poderia ser até irreversível. Mas o que eles fizeram? Reuniram a multidão, fizeram a convocação e disseram a eles o seguinte: olha, não é bom, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não é razoável. Por quê? Eles estavam num crescimento esplêndido. E se eles se detêm e param, isso pode atrasar, pode trazer dificuldades ao bom andamento. Mas o que eles fizeram? Eles não fecharam os ouvidos àquela situação, àquele problema que surgiu. Eles deram atenção, mas disseram que não era razoável deixar a palavra para servir as mesas, mas colocaram uma proposta diante daqueles irmãos. E que proposta foi esta? Bem, a proposta de que eles escolhessem dentre eles 7 varões. E aí eles tiveram o cuidado de dar quais seriam as qualidades das pessoas que deveriam ser escolhidas. Não era escolher a qualquer um. Eles deveriam fazer uma seleção dentro do que foi pedido. Isto porque o trabalho, os apóstolos consideraram esse trabalho como um importante negócio, um trabalho que exigia alguém sério, comprometido e fiel a Deus. E, no entanto, eles precisavam ter boa reputação, deviam ser alguém de vida digna, aprovada diante de Deus e diante das pessoas, cheios do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, como fazer, e cheio de sabedoria também. Então, não era alguém que ia ficar impassível. Não, eu estou aqui no cargo, mas nem sei o que é para mim fazer. Não. Eles foram escolhidos com boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E então apresentaram 7 varões dentro dessas características que foram exigidas, e eles disseram: e nós vamos perseverar na oração
e no ministério da palavra. E veja bem, quando a coisa é feita na direção de Deus, não causa divisão, não traz aborrecimento, pelo contrário, traz consolação, contentamento. E veja, e este parecer contentou a toda a multidão. Quer dizer, eles ficaram satisfeitos com aquela solução viável. E então passaram a escolher. Dentre os homens que escolheram Estevão, que era cheio de fé, do Espírito Santo. Escolheram Filipe, também, que tinha essas características. Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui nós temos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. 7 varões dentro das características que foram listadas pelos apóstolos, e eles foram apresentados então aos apóstolos. Sendo aprovados pela igreja, foram apresentados aos apóstolos, e eles então oraram por eles, impondo as mãos e encarregando a eles deste importante negócio, esse trabalho necessário na obra de Deus, que eles deveriam resolver esta situação. E como resultado, a solução dada, o problema deixou de existir. A murmuração caiu por terra, porque houve uma solução viável. E a igreja continuou seu caminho. Como houve a solução, permaneceu a unidade, permaneceu a fé, permaneceu a disponibilidade, o relacionamento entre si, o cuidado entre uns e outros, e a palavra de Deus passou então a crescer. Ela continuou o curso que ela vinha, não houve uma interrupção. Ela seguiu adiante e a palavra de Deus começou a crescer em Jerusalém e multiplicando o número de discípulos. E diz que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora, dentro desse texto, vamos discorrer sobre alguns pontos. Primeiro, a organização e a necessidade da igreja. Por que houve a necessidade de organizar? Conforme eu disse, surgiu um problema. Esse problema não tinha antes, mas a partir do crescimento da igreja, os problemas começaram a aparecer. E a cada problema que foi aparecendo, os apóstolos, então, orientados pelo Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram buscando uma solução em Deus. Então aqui está. A necessidade era que tivesse alguém responsável para atender por igual tanto as viúvas dos gregos quanto as viúvas dos hebreus, que nenhuma delas fossem desprezadas. Mas eles disseram, então, que precisava de alguém dentro dessas características para servir as mesas e dando a entender que o trabalho espiritual não deveria ser colocado em segundo plano, que é a palavra de Deus, a pregação, o ensino, porque a palavra de Deus, o ensino, a pregação e a oração são os responsáveis para promover o evangelho e, com a conversão de almas, o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então, por isso, o trabalho espiritual, ele tem prioridade sobre o trabalho social. Não que o trabalho social seja desprezível, mas entre o social e o espiritual tem a prioridade. Quando o espiritual está bem, as necessidades sociais das pessoas, elas são também supridas. E ali não teve ninguém para se mostrar, querendo se aparecer, para fazer um trabalho social, para depois levar o nome dele, que era ele que estava fazendo, que ele fez isto, fez aquilo outro. Não. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham essa vanglória, não tinham este pecado estabelecido no coração de tudo que fizer, colocar diante das pessoas para saber que foram eles que fizeram. Não. O trabalho deles era feito com amor, com dedicação, com simplicidade, mas com discrição. E um trabalho desse só tem a prosperar. Então, o primeiro ponto é a organização e a necessidade da igreja. Para suprir a necessidade, esta igreja precisava ser organizada. E a organização se deu na escolha destas pessoas que poderiam
suprir aquela necessidade. Então, a organização e a responsabilidade da igreja. Ela é responsável por todos aqueles que fazem parte dela, inclusive nas suas necessidades, nas suas carências, nas suas enfermidades, em tudo. Aquela igreja, ela é a responsável por aqueles que se agregam a ela. É Deus quem agrega pessoas à igreja. E a igreja tem o dever, da parte de Deus, de se responsabilizar por cada um. Não é cada um por si. Eles devem viver de tal maneira que um tenha cuidado do outro. Então, eles escolheram estes 7 varões, que depois são chamados, são colocados como a instituição dos diáconos na igreja, para que cuidasse das mesas, então, e essa escolha do diaconato, ela é de responsabilidade da igreja. Veja que os apóstolos disseram à multidão dos discípulos o seguinte: escolhei dentre vós. Não foram os apóstolos que escolheram. Foram os discípulos, a comunidade, a igreja que escolheu aqueles homens, porque eles é que conhecem a cada um e sabe como eles podem identificar alguém e aprovar. Porque se a igreja não tem a liberdade na escolha dos seus oficiais para levar, para apresentar, para assumir alguma responsabilidade, como é que ela vai aprovar se ela não teve a liberdade na escolha? Então fica uma coisa sem pé e sem cabeça, fica difícil. E os apóstolos entenderam isso, porque senão chegava e dizia a Pedro: olha, eu quero esse, quero aquele, quero aquele, quero aquele outro. E a igreja? Não, a igreja, o que a gente fizer, a igreja aceita. Não é assim. Não é assim. Os apóstolos dão uma lição muito preciosa. Eles deixaram que a comunidade escolhesse entre eles aqueles que eles aprovassem, escolhessem, e eles então não deram o total veredito. Eles escolheram e colocaram então para apreciação dos apóstolos. E os apóstolos, sabendo que aquela escolha era uma escolha consciente, sábia, seguindo a orientação que foi dada, não tinha como reprová-los. Então, o que fizeram os apóstolos? Impuseram as mãos sobre ele, oraram por eles, e eles continuaram o trabalho, e cada um fazendo o seu trabalho para a glória de Deus. Então, a escolha dos oficiais na igreja, ela é de responsabilidade da igreja. Por isso que nos nossos dias encontramos muitos problemas e dificuldades, porque os obreiros oficiais não são escolhidos pela igreja, são escolhidos por um ou outro, por um apontamento, por um apadrinhamento, por uma familiaridade. É isso que acontece atualmente. Quando vemos a palavra de Deus, é a igreja que tem o dever de escolher e apresentar. E aí vai se fazer a averiguação das características, das qualidades da pessoa, para que ela, então, possa ter aprovação. É assim que funciona, de acordo com a palavra de Deus. E a igreja primitiva não fugiu desta regra. Ela estabeleceu este caminho que deveria ser seguido por todas as outras que vieram depois. Terceiro ponto, a organização e as bênçãos para a igreja. Uma vez que organizaram o problema, que sanaram aquela murmuração e colocaram estes 7 homens, 7 varões, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de fé e dispostos a trabalhar na obra de Deus, então as bênçãos de Deus começaram a se manifestar. De que forma estas bênçãos se manifestaram naquela igreja? A palavra de Deus continuou sendo divulgada, não teve uma interrupção. O problema surgiu, logo resolveu, encontrando alguém para solucionar. E os apóstolos seguiram adiante com a pregação da palavra de Deus. E, ao divulgar a palavra, o crescimento, ele era um crescimento real. E diz, olha, e crescia a palavra de Deus
e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja, o problema resolveu, as bênçãos de Deus não foram retidas, porque a solução veio, as bênçãos continuaram a ser derramadas, o social começou a ser feito, o espiritual continuou a sua trajetória e tudo estava em harmonia. E por isso a coisa seguiu adiante. O crescimento foi se mostrando real em cada momento, em cada cidade. Mas, em quarto lugar, nós encontramos que a organização e os dons de Deus para a igreja. Quando vamos para Efésios, Paulo escreve lá que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, doutores, pastores e evangelistas. 5 dons ministeriais que Deus deu à igreja. É ele mesmo, Deus, quem deu, através do Senhor Jesus Cristo. Então, para que esses dons? Para que o trabalho da igreja fosse um trabalho direcionado por Deus e com o recurso dos dons espirituais que são úteis para o progresso da igreja. Se não houver a manifestação dos dons, no caso aqui, os dons ministeriais, existem dons ministeriais, existem dons espirituais que são úteis na obra do Senhor. Nenhum deles é desprezado. Todos eles são necessários. Enquanto a igreja tiver na liberdade dos dons ministeriais e espirituais atuando nela, o crescimento vem, o resultado vem e o nome do Senhor sempre será glorificado. Então, os dons é uma providência divina para a igreja. Através dos dons, ela tem um alcance maior na sua propagação. E, em quinto lugar, nós encontramos que a organização e a missão da igreja, quando o Senhor adorna ela com estes dons ministeriais, é com o intuito de o aperfeiçoamento dos santos, o ensino correto, sadio, a orientação para aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à medida da estatura de Cristo, ou seja, até que eles alcancem a maturidade, que eles tenham a maturidade. E a organização da igreja e a sua meta final é que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Ou seja, este objetivo para chegarmos à medida da estatura de Cristo, através do aperfeiçoamento que se dá com os dons ministeriais na igreja, ele consiste em unidade, que é preciso ter, a unidade do povo, o conhecimento, que vai fortalecer as convicções, isto vai gerar o crescimento e o amor de Deus derramado em nosso coração vai selar todas estas coisas. Então nós encontramos a igreja e a organização de trabalho, a utilidade desta organização para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, quando olhamos aos nossos dias, nós precisaríamos ver também a semelhança do que aconteceu na igreja em Jerusalém, que houvesse também nos nossos dias. Quando surgir um problema, uma dificuldade, é preciso que a igreja escolha alguém e que seja apresentado aos responsáveis para assumir a responsabilidade e sanar aquele problema e eles continuarem com a prioridade no campo espiritual da oração e da palavra de Deus. Fazendo assim, o evangelho vai se propagando, o crescimento vai sendo necessário e real na vida daquela comunidade e as coisas vão se encaminhando da melhor maneira possível. Não haverá um mau testemunho, não haverá nenhuma mancha. Então é preciso
E os apóstolos sempre disseram para cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, dos necessitados, dos enfermos, enfim, são várias as necessidades que as pessoas têm. E está na igreja a responsabilidade de cuidar de todos eles. Não deixar nenhum desprezado num canto, mas assisti-lo dentro da necessidade e do recurso que eles tiverem na oportunidade. Então, por isso, a igreja e a organização do trabalho é muito útil. A organização vai colocar em evidência a necessidade da igreja e a organização vai colocar diante da igreja a responsabilidade de cuidar de todos, vai também, quando isso for satisfeito, abrir a porta de bênçãos para aquela igreja, porque ela está trabalhando de acordo com a vontade do Senhor. Então as bênçãos de Deus serão presentes, os dons, tanto ministeriais quanto espirituais, terão o seu funcionamento ali, e haverá também a missão da igreja, ela vai cumprir o aperfeiçoamento de santos para que eles alcancem a maturidade, cuja meta final é até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo, a homem perfeito em Cristo. Então que possamos olhar para este quadro, para este exemplo e tê-lo como um referencial para os nossos dias, um modelo, como é que se faz a obra de Deus por meio da igreja. Pense sobre isto, sigamos adiante e que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor, partícipes desta importante obra que foi edificada por Jesus, e ela terá o seu crescimento em todas as áreas, e a Escritura afirma-nos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela continuará triunfante, vitoriosa para a glória de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.